Yeah. Esqueci. Yeah, de fato. Vamos lá, qual é o próximo? É de flexão composta ainda? Ou já beberam esta parte? Ok? Vamos para. ahm, temos quatro temas. Yeah, yeah. Temos composta, temos flexão composta, que já está. Ahm, o último tema dissemos que seria secções heterogêneas, né? Então temos duas aqui. Ok. O último tangenciais ou heterogêneo? Ok, tangencial é o último. Heterogêneo também. Depois, então, agora, linha elástica. Ok, ok, tangencial. Ok. Hum, linha elástica. Um exercício do básico. Não, na verdade, básico não. Tem que ser um caso. Já vimos muitos básicos, né? Não. Engenheiro, já estás good da flexão, a linha elástica. Fizemos ontem, né? Yeah. Uhum. Yeah. Que é esse? Hum, estudante, sim. Ah, docente é chato. Hum. Ah, ah. Ah, de uma outra instituição. Ah, sim, Conselho Municipal da Matola. Ele viu, estou a repetir, é um exercício, acho que de teste. Hum, uhum. É um auxílio. O Jamis. É. Dão uma aula que eles mesmos ficam tipo, pá, é o gramo de dar aula. Yeah. Meus engenheiros, linha elástica é basicamente papo, já vimos. Não sei o engenheiro se está dentro do assunto no que diz respeito à linha elástica, do zero. Enquanto os engenheiros cá fazem os diagramas e calculam os troços, vou estar a abrir aqui o engenheiro do passo a passo, o que é que se faz depois, depois. Então, enquanto isso, podem determinar reações, troços e tal, se já estiverem
preparados, né? Porque para ele eu tenho que lhe explicar o que é que se faz primeiro, o que é que se faz depois, o que é que se faz depois. O que é que se faz depois. Sim, não, é da ficha mesmo. Tipo, aqui só tem exercícios de linha elástica. Eu posso depois vos passar essa ficha. Vocês estão aí, sozinhos, que exercitam e tal. Está aqui, está aqui. Porque de facto o docente, às vezes, quando está ali a ensinar, ele não mete o encastramento. Mas depois que está no teste, yeah, você tem que saber como é que se trabalha, não é? Vamos lá. Linha elástica, na verdade, engenheiro, é como se fosse lei dos deslocamentos, é o que eles querem dizer, né? Linha elástica, eles querem saber qual é a equação que dita o que é que acontece num troço em termos de deslocamentos verticais, né? Deslocamentos verticais. Então, quer dizer que no ponto A eu tenho que ver se esse ponto se desloca ou não, né? Numa primeira fase, ah, o que nós devemos fazer como primeiro passo, sempre que nos aparecer um exercício de linha elástica, o primeiro passo é ter as equações do momento fletor. Por quê? Porque o momento fletor representa aquilo que iria acontecer, talvez, em termos de rotação na estrutura, né? Então, o primeiro passo, vamos ter a equação do momento fletor, aquela em função de x que nós geralmente temos, para depois fazer as substituições. Então, o nosso papo vai começar daqui. Se queres me apresentar uma dúvida de linha elástica, já deves ter montado. Yeah. E é fácil, é mecânica. Faz corte, troço aqui, que. Good. Agora, o nosso papo começa aqui, no segundo passo. O que se faz no segundo passo? Vais pegar a equação do momento fletor. O momento fletor nos dá as rotações. Que falta? Aqui rotações vamos representar por ρ, né? A rotação em cada troço vai ser a integral da equação do momento fletor naquele troço sobre EI. Só isso. Não há mais nada. Mas o nosso objetivo, conforme dissemos, linha elástica, é a lei ou a equação que nos dita o que acontece em cada troço em termos de deslocamentos. Então, aqui eu só tenho rotação. Isso aqui é a rotação. Eu preciso saber, ok. Como eu já tenho a equação que dita a rotação no troço, eu posso também ter a equação que dita os deslocamentos naquele troço. E deslocamentos vamos representar por WX. Good. Então, o que é deslocamento? Deslocamento é a integral da rotação vezes dx. Tá vendo? Essa parte é o deslocamento. Deslocamento. Estamos a integrar, é uma integração indefinida, então teremos constantes de integração. Então, depois de fazer isso, terás uma constante, terás outra constante. Então, esta constante vamos chamar de C1, esta C2. Se tiveres outro troço, C3, C4. Outro troço, C5, C6. Sempre andam em pares, 2, 2, 2, 2. Sendo assim, como já tens a equação dos deslocamentos no primeiro troço e tens uma certa constante, precisas eliminar aquela constante. Ao dar a resposta, por exemplo, a linha elástica no troço CD, quer dizer que nós devemos chegar aqui. Precisamos da equação do momento fletor do troço CD, integrar. Esse aí pode sair, esse good. Vais ter uma constante C1 neste troço. Ok. Pegas, integras, vais ter C2. Então já tens duas constantes. Good. Precisas dar a resposta, então. Não podes dar a resposta com as constantes na equação. Tens que achar o valor das constantes. Como? Essa aqui é a questão. Então, aí é onde entra o terceiro passo. O terceiro passo diz que, para eu poder calcular essas constantes C, eu preciso ter uma noção sobre condições de fronteira. Yeah. Condições de fronteira. O que é isso? O engenheiro já ouviu falar de condições de fronteira, tem uma noção do que é e como retirar, ou sabe o que se faz. Ok. Uhum. Onde o troço começa até onde termina, o que estás à procura? Porque vamos avaliar o troço, do início
ao fim. Na verdade, vamos avaliar toda a estrutura, ponto por ponto. Ponto A, analisa, depois salta. Ponto B, mas o ponto B tem a esquerda e tem a direita. Exatamente. Vais analisar o ponto A, depois analisar o ponto B à esquerda, depois o ponto B à direita. Jampas. Ponto C, à esquerda, à direita. Jampas. Ponto D, à esquerda, então por aí vai. Bom, estamos a analisar, queremos o quê? Essa aqui é a questão. Então, para podermos fazer este terceiro passo, vamos precisar de analisar estes pontos todos, mas fazendo-nos duas questões. A primeira questão é a seguinte. O ponto se desloca? Nós queremos pontos que não se deslocam, né? Então, vamos lá. Há deslocamento? Tá vendo? Se sim, a questão é igual à esquerda e à direita? Tá vendo, né? Porque se a resposta for não, então vais registrar. Deslocamento é nulo, porque não há. E queres. Mas se a resposta for sim, precisas saber se esse deslocamento à esquerda é o mesmo que o deslocamento à direita. Tá vendo, né? Caso seja igual, levas. Mas se houver deslocamento e não for igual à esquerda e à direita, não há condição de fronteira aí. Tá vendo, né? Ou seja, não é igual nem à esquerda nem à direita, mas sabes que existe um deslocamento, não leva, não é condição de fronteira. É condição de fronteira se não houver deslocamento ou se o deslocamento for o mesmo à esquerda e à direita. Good. Quando é que isso acontece? O deslocamento é nulo nos apoios. Tá vendo? Este ponto não se desloca. Aqui também, esse ponto não se desloca. Então, o apoio pode ser simples ou duplo. Good. Quando é que o deslocamento é o mesmo à esquerda e à direita? Vamos lá. Nesta situação aqui, por exemplo, tenho o ponto B. Tenho o ponto B à esquerda, tenho o ponto B à direita. Se eu aplicar uma carga aqui, esse ponto B vai se deslocar. Enfim, não é exatamente aqui. Isso aqui é para outra análise. Yeah. Vamos lá. Isso está aqui assim. Depois tens um ponto aqui no meio que precisas analisar. Neste ponto, se eu aplicar uma carga, é provável que isto venha a curvar, né? Venha a deformar, fazendo. Exato. Então, o ponto B deslocou. Está a ver, né? Tendo deslocado o ponto B, eu preciso saber. O deslocamento que aconteceu aqui à esquerda, será que é o mesmo que aconteceu à direita aqui no ponto B? É o mesmo. Está a ver, né? Também podes ter uma situação do gênero. Tens aqui um encastramento. Depois tens aqui um ponto. Yeah. Aplicas uma carga aqui. O que é que vai acontecer? Na rótula não roda, não é? Então isto vai se deformar, talvez assim. Ou assim. Yeah. É mais visível esta deformação. Assim. E este faz isto. Estás a ver, né? Esse deslocamento que ocorreu aqui é o mesmo à esquerda e à direita. Então, em pontos rígidos e em pontos onde temos rótula, o deslocamento é o mesmo à esquerda e à direita. A questão é, há deslocamento? Sim. É o mesmo à esquerda e à direita? Se é o mesmo, leva. Mas se não for o mesmo, não há condição de fronteira. Se a resposta for não. Mas se for o mesmo, levas. Então, essa é a primeira questão. É o primeiro fluxografo. O segundo caso tem a ver com as rotações. Eu preciso saber a mesma análise. Há rotação? Não. Precisas deste ponto. Então, queremos locais onde a rotação é nula. E isso só acontece só nos encastramentos. Está a ver aqui? O encastramento impede com que este ponto rode. Então, neste ponto não há rotação aqui. Good. Aqui vais te perguntar, a rotação sabes que rodou este ponto. Sabes que este também rodou. Agora, é o mesmo à esquerda e à direita ou é a mesma à esquerda e à direita? Não. Não. A rotação não será a mesma
quando tens uma rótula. E a rotação que ocorre cá não é a mesma que ocorre do outro lado. Então, essa rotação é diferente. A rotação à esquerda é diferente da rotação à direita quando temos aqui uma rótula. Quando é que a rotação é a mesma? Nesta situação aqui, este teve uma rotação que é a mesma. A esquerda e a direita. Good. Esta rotação é a mesma que esta. Então, são esses pontos que nós queremos, engenheiro. Deslocamento, rotação nula, né? Deslocamento, rotação igual à esquerda e à direita, tipo fazendo o resumo já, né? Aqui à esquerda, direita. Aqui esquerda, direita. Good. Isto podes fazer na primeira análise, antes mesmo de ter o momento fletor. Podes retirar essas condições de fronteira. Aqui o ponto é o seguinte: como em cada troço vou ter duas constantes de integração, eu já devo ter uma ideia de quantas condições de fronteira eu preciso retirar. Se eu tenho, por exemplo, este é o primeiro troço, tenho duas constantes, então eu preciso de duas condições de fronteira para calcular, ou eliminar, ou achar a solução. Temos quantos troços? Não. Ok, 1, 2. Temos 3 troços. Isso quer dizer que precisamos de 6 condições de fronteira para poder calcular as 6 constantes de integração que nós vamos ter aqui. E não se atrapalhe numa como só quero a linha elástica em CD, eu só vou pegar duas condições de fronteira que envolvem. Não funciona assim. Vai ter que fazer tudo, mas só registrar do CD, né? Bom, não sei se já tem as equações dos momentos ou ainda estão a calcular. Vamos retirar as condições de fronteira com o engenheiro. Eu acredito que esta é a parte mais crítica, porque achar o momento consegue. Fazer e montar isso também. Então, vamos retirar as condições de fronteira para essa estrutura. Vou apagar aqui. Aquilo lá talvez possa ser necessário para retirar as condições. As questões. Ponto A. Será que temos deslocamento? Sem nos esquecermos que nós estamos a avaliar o troço, mas estamos no ponto quando o x é zero. Good. Então, estamos aqui. Acho que o docente usa outras nomenclaturas, outras formas de colocar, por exemplo, rotação e deslocamento. Yeah. Então, troço AB. Rotação. Temos rotação no ponto AB. Está a ver que pode ser um pouco difícil de identificar. Então, qual é a sugestão? Aplica uma carga fictícia e imagina como é que a estrutura iria se deformar. Aquilo que eu fiz ali. Então, fazendo isso, se eu aplicar uma carga aqui, esta barra, por ser uma barra contínua, ela vai se movimentar toda ela. Então, aqui teríamos uma certa representação do gênero. Good. Então, a rótula continua aqui, como não pode rodar, é aquela análise que eu fiz. Esse gajo depois faz isso. Good. Então, com esta deformada, né, já tens uma visão do que acontece. Este ponto daqui até que se deslocou. Tá vendo? E teve uma certa rotação. Antes, esta barra estava na horizontal, estava assim. Estás a ver, né? Mas agora está inclinada, então tem um ângulo ali. Então a questão, há deslocamento sim. É igual à esquerda e à direita? Não é igual, então não há condição de fronteira. Aqui não tens nada a dizer em relação a este ponto. A rotação, sim, há. É idêntica à esquerda e à direita? Não é. Então, neste ponto, quando o x é zero, não há condição de fronteira a retirar. Então, vamos procurar saber, e o deslocamento, quando x é zero, vimos que não há condição de fronteira. E quando x é 2,5, em termos de rotação, a primeira questão, a rotação sim. É a mesma, a esquerda e a direita sim. Então, vamos dizer que a rotação é a B, à esquerda, que é quando o x é igual a 2,5, é igual à rotação em BC, tá vendo, né? Que é a direita. Isso acontece aqui, quando x é zero. Good. Depois passas para o deslocamento. Aqui
neste ponto. Há deslocamento, isso é AB quando x é 2,5. Há deslocamento? Há deslocamento. O ponto B se deslocou aqui, está a ver que está exatamente aqui onde estava. Então, não há deslocamento. Então, temos condição de fronteira a retirar. Fiz para AB. Tivemos duas condições de fronteira. Então, vamos passar agora para o troço BC. No troço BC, o que é que nós podemos dizer? Há deslocamento? Aqui, exatamente, BC, quando x é 0, não há deslocamento. A rotação é idêntica à anterior? Já está essa condição. Não precisamos repetir. Então, passas para este ponto, que é o ponto C. Há deslocamento? É o mesmo à esquerda e à direita? Esse deslocamento que saiu daqui até aqui. Para este e para este lado. Não deslocaram o mesmo ponto? Não é o ponto C que saiu daqui para aqui? Então, o deslocamento à esquerda é o mesmo, esta parte. O deslocamento à esquerda é para que condição? BC quando o quê? Quando x é 0 ou 5? Sim. Aqui é 5 é igual aqui. CD quando é 0. Good. Rotação A é igual? Não. Passa para este ponto. Tá vendo? Deslocamento. Há deslocamento naquele ponto. CD quando x é 5. Esse não se deslocou. Então, deslocamento é nulo. Rodou aquele ponto? Não rodou. Então, a rotação em CD é nula. Quando retiras corretamente, vão fechar exatamente o número de condições de fronteira que precisas. Está a ver, né? E precisas de quantas? 6 só. Engenheiro, bem-vindo. Pode bancar aqui. O trono já está a ficar... Estão a sentar muito no trono. Vamos lá. Tem bread, mas ninguém quer comer pão com manteiga. Né? Casa da Ciência. É Arame o nome dele. Vamos lhe usar. Não, mas está a fazer um bom curso. Engenharia civil. Engenheiro, daqui para frente, o que é que tens? Good. Então, podes alinhar com os colegas na determinação dos momentos fletores ou pegar os momentos fletores que eles já retiraram, porque ter os momentos fletores não é o problema. O problema já é montar. Então, vamos agora, vou vos dar uns minutinhos montarem, né? Tirou foto disso? Ok. Né? Para bater tangenciais. Rotações, em função de x. Vamos ter que colocar ali as rotações. Aqui, deslocamento também em função de x. Troço AB, troço BC e troço CD. Então, vou vos dar os minutos que precisam para achar os momentos e montar isto. Depois vamos verificar se montaram corretamente ou não. Então, vou pausar esse gajo para não ficar muito longo. Né? Não sei se está a gravar ainda. Espero que esteja.